Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 24 de setembro. Nós estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. As leituras deste domingo são Isaías, capítulo 55, de 6 a 9, é a primeira leitura. Filipenses, capítulo 1, a segunda leitura. E Mateus 20, de 1 a 16, é o texto do Santo Evangelho. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei aquilo que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão e diziam: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, se nós pudéssemos resumir a liturgia de hoje numa frase, possivelmente a melhor frase seria aquela da primeira leitura. Quando Deus diz: Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. É a mesma coisa que acabamos de escutar no texto do Santo Evangelho, no finalzinho. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa é a mesma lógica que aparece no texto do Santo Evangelho. A justiça de Deus ultrapassa em muito nossa lógica retributiva. É a mesma lógica paradoxal presente na carta de Paulo aos Filipenses. Cristo é glorificado por nossa morte, exatamente porque viver é Cristo e morrer é lucro
como diz São Paulo. Na segunda parte do livro do profeta Isaías, o profeta reflete sobre as causas da grande catástrofe do exílio babilônico. Para ele, Israel vai para o exílio por causa do pecado, por causa da ruptura da aliança. Por isso, há a necessidade de verdadeira conversão. Exatamente porque Deus está próximo, ele se deixa encontrar. Se Israel não abandonar o caminho do pecado, o caminho da soberba, outros exílios certamente vão acontecer. O que diz o profeta é que o modo como Deus pensa e procede é completamente diferente do modo humano. Deus é transcendência e por isso ele não se permite engaiolar nos esquemas humanos. Sua grandeza, contudo, se revela no perdão e na misericórdia. Ele é paciência, é amor, é compaixão. Sua ternura abraça toda criatura. O capítulo 55 deste profeta Isaías se conclui exatamente falando da eficácia da palavra de Deus, da força da palavra, que, parecido com a chuva e a neve, para Deus não retorna sem que cumpra a sua santa vontade, a vontade de Deus. Para expressar a face inaudita de Deus, Jesus conta uma parábola aos seus discípulos. Ele diz que um proprietário de uma vinha saiu para contratar trabalhadores para uma jornada de trabalho. No tempo de Jesus, a jornada de trabalho durava 12 horas, das 6 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Pois bem, às 5 horas da manhã, o vinhateiro contratou trabalhadores e combinou o preço em 1 denário. Saiu às 9 horas da manhã, contratou outros e prometeu pagar aquilo que for justo. Saiu ainda ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde. Na hora do pagamento, ele começou a pagar pelos últimos. Pediu ao administrador que começasse a pagar pelos últimos até os primeiros. E o administrador paga a todos 1 denário. Os primeiros logo protestam, exatamente porque eles esperavam receber muito mais. Certamente fizeram o discurso do mérito, concluindo: isso não é justo, porque nós pegamos o peso do dia, o calor do dia inteiro. O proprietário, com muita clareza, diz que não foi injusto com eles, exatamente porque eles haviam combinado 1 denário e ele paga 1 denário. Ele, contudo, quer dar a mesma coisa aos últimos, exatamente porque ele sabe que 1 denário é o dinheiro necessário para alguém viver durante um dia. Ora, ele é livre e ele pode fazer dos seus bens aquilo que bem entender. Como se percebe, a parábola é a manifestação maior da graça de Deus, que é bom, e distribui os seus bens a todos. No fundo, os últimos se tornam os primeiros e os primeiros se tornam últimos. A parábola apresenta 2 belas reflexões. Primeiro, a gravidade da situação social dos trabalhadores diaristas, dos desempregados que ficam na praça esperando contratação. A problemática do sistema social ou do sistema religioso baseado no mérito. Por isso, os primeiros trabalhadores se irritam
exatamente porque esse sistema baseado na retribuição, ele é destronado por um Deus que é pura gratuidade. Jesus apresenta a nova lógica da justiça do reino. Um dos temas centrais da teologia do Evangelho de Mateus é essa nova lógica da justiça do reino. Os fariseus, pretensamente justos e santos, se escandalizam com Jesus. Exatamente porque Jesus oferece a justiça do reino aos pecadores e impuros. O início do texto do Evangelho de hoje demonstra a inteireza da presença amorosa de Deus na sua justiça fundamentada na graça. Um belo exemplo desta vida fundamentada na graça é São Paulo. Para ele, tudo se torna perda e lixo por causa da cruz de Cristo. A sua vida foi enxertada plenamente na vida de Cristo Jesus. Por isso ele diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos então, neste domingo, rezar e refletir sobre esta nova lógica do reino de Deus, esta nova lógica da justiça do Evangelho, fundamentado exatamente na graça, na bondade, na gratuidade de Deus que nos ama, que nos perdoa e nos dá a possibilidade de sempre recomeçar. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.